Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro, responsável de marketing do Instagram da Psico Aline Oliveira. E hoje nós vamos introduzir esse Pod Integra. Estou com a Aline aqui, não é isso, psicóloga? É isso aí. Hoje nós vamos dar início ao Pod Integra, com essa visão 360 graus da saúde integrativa. Que é primordial, não é isso, psicóloga? Exatamente. Não tem como hoje a gente pensar em saúde sem ter essa visão 360 graus e totalmente integrativa. E você que está assistindo o Pod Integra é o nosso convidado para conhecer a fundo isso. E nós estamos recebendo hoje a doutora Elizabeth, que é ginecologista e obstetra, não é isso? É isso aí. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Aline. Obrigada, Pedro. Um prazer estar aqui com vocês. E Beth, não esqueça, é minha amiga, né? Que é o principal. Não é? Porque, afinal de contas, nessa visão integrativa, a gente gosta de somar principalmente com profissionais que tenham essa mesma linguagem, né? E nada melhor do que isso, do que uma amiga, uma colega, não é isso? É verdade. Então, por isso que nós escolhemos. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Vamos bater um papo aqui rápido com a doutora Elizabeth. Qual é a sua formação, qual é a atuação e qual é o seu público, assim? Conta pra gente, doutora Elizabeth. Então, Pedro, eu sou ginecologista obstetra, né? E acabo lidando muito aí com o pré-natal de alto risco. E agora, né, a Aline sabe muito bem, a doutora Bruna Pitaluga, que é o nosso farol, eu falo que nós somos as lanternas, né? Ela trouxe pra gente o conceito de pré-natal do século XXI, né? Então, assim, a medicina integrativa veio para mim pra gente poder transformar vidas, transformar gerações e transformar já aí com um quê também da psicologia, né, Aline? É verdade, é verdade. Porque quando você já trabalha, né, Beth, com essa gestante, né, já no começo, antes mesmo dela pensar, né, de se engravidar, porque eu falo que isso tudo já começa antes. Então, se a gente já começa a fazer todo esse trabalho preparatório com essa mulher que um dia sonha em ser mãe, tanto emocional quanto o trabalho também do próprio corpo dela, já preparando para essa futura gestação, você faz uma diferença que nem a própria doutora Bruna fala, né? Não é só para aquela mulher e para aquele bebê. Não, é para a geração ali, se ela está grávida de uma menina, inclusive para outra geração, para o neto dessa paciente, né? Então, o quanto a gente pode impactar, até naquele momento que ela acha que um dia vai gestar, né? Então, naquele momento, a gente acaba entrando. E aí entra toda essa equipe aí, transdisciplinar, né, com essa visão integrativa. Entendi. E é primordial essa visão, é uma comunicação de uma forma linear com os profissionais, é uma coisa que integra realmente profissionais, não é isso, doutora? Literalmente. Agora me conta uma questão aqui, até mesmo para o público em casa conseguir entender direitinho isso. Como essa visão integrativa perpetua no seu âmbito clínico? Como isso funciona no dia a dia lá clínico mesmo, falando? Quando eu pego e penso, né, na visão da medicina funcional integrativa, eu sempre vou estar vendo a raiz do problema, né? Eu costumo dizer que o ser humano é como se fosse uma árvore, né? Então imagina que se eu tenho na copa da árvore alguma coisa diferente, algum bichinho que está ali comprometendo aquela árvore, eu tenho que ver a causa. Então, quando eu pego alguém ali na ginecologia ou na obstetrícia que chega com uma infertilidade, né, com uma dificuldade para engravidar, você vai às vezes olhar e vai falar, peraí, será que ela tem um trauma? Às vezes tem. Como é que foi aquela gestação? Aquela gestação, né? A mãe dela, quando estava gerando aquele bebê, queria estar grávida, não queria, sofreu abuso, né? E aí, nisso, quando a gente está pensando aqui na parte integrativa, a gente já vai mandar para o psicólogo que muitas vezes tem traumas que acabam virando crenças limitantes, né, Aline? Que podem impactar até na fertilidade. E na ginecologia a mesma coisa, né? Uma paciente que tem histórico de abuso, de repente, a gente tem que ir a fundo, entender literalmente a causa, para aí sim a gente ter resultado lá na frente. Entendi. Então essa visão integrativa, ela consegue unir muitos doutores, multiprofissionais para o benefício do próprio paciente. Sim. Então muitas vezes o paciente chega com uma causa que pode ser, o doutor analisa, pode ser clínico, pode ser corporal, mas pode ser psicológico. Então o profissional tendo a visão integrativa consegue unir outro profissional junto para tratar a causa, Perfeito. né? Que muitas vezes não precisa ser medicamento, às vezes pode ser uma causa psicológica, né? Um trauma mesmo. E com esse profissional integrativo, né? A gente consegue trabalhar as duas vertentes, não é isso? Isso, e aí eu costumo dizer que remédio remedia, né? Muitas vezes ele é necessário, óbvio, mas não adianta a gente ir só no remediar. A gente tem que ir na causa para poder curar aquela paciente de verdade, conseguir alcançar o objetivo,
né? Às vezes aquela paciente que está ali já passou em diversos profissionais e não consegue resolver porque ninguém viu a fundo, ninguém viu de forma integral. Eu sempre falo que a gente tem duas opções, né? Você pode pegar e ver a pessoa se afogando no rio, e você pode ir lá e jogar uma boia para ajudar ela, né, a sair daquele rio. Beleza. Ou você pode fazer melhor, você pode ir lá na ponte para ver quem é que está jogando ela no rio, para que ela venha se afogar. E esse é o nosso trabalho, quando a gente tem esse olhar da saúde funcional, integrativo. Não é simplesmente jogar uma boia que pode ser uma medicação, pode ser uma coisa ali que vai só ajudar a lidar com aquele problema ou mascarar, mas é você ir lá realmente no que está acontecendo, a raiz de tudo isso, como você mesma falou, para aí sim a gente poder tratar a causa, o que está por baixo. E quando une a psicologia, né, que vai tratar toda essa questão mental e emocional, com a medicina, com a nutrição, com o próprio personal trainer, o professor de educação física, nossa, é sensacional, porque estão todos falando a mesma linguagem. E a gente passa a promover saúde, não só a tratar a doença. Exato. Que eu acho que o principal da visão integrativa justamente é esse, é o comunicar. São diversos profissionais, multiprofissionais, falando a mesma linguagem. Não é isso, psicóloga? Exatamente. E uma coisa muito interessante que é o que a Beth falou, né? Você para de só tratar, apagar incêndio, né, Beth? Sim. E aí vem a promoção de saúde e não mais o tratar doença. Então é isso, né? A gente tem que voltar um pouquinho lá para trás, naquela época onde o médico tinha aquela visão mais familiar. Claro que o ser humano é complexo, é difícil a gente conseguir fazer isso com um único profissional, é óbvio que não é para ser feito dessa forma, mas é ver o todo, e aí sim promover saúde. É isso que a gente está precisando. E vamos tirar uma cereja do bolo da Beth aqui, vamos? Beth, como você se via profissionalmente há 20 anos atrás, vamos dizer, sem essa visão integrativa tão apurada como você tem hoje em dia? Como é que você via? E qual é a diferença da Beth há 20 anos atrás e a Beth hoje? Conta pra gente. Gente, eu tô com quase 22 anos de formada, dá pra ver pelas ruguinhas aqui, tá tudo bem, né? E eu falo que antigamente, Pedro, eu sabia... Sabe quando você tá vendo que alguém vai bater de carro? Você tá vendo que a pessoa tá indo, e você não conseguia intervir. Né? Então, quando eu via, por exemplo, uma paciente gestante com um bebê que estava entrando em restrição de crescimento, eu só ficava literalmente monitorando. Eu pedia exames com intervalos menores e eu sabia que daqui a pouco eu ia ter que intervir. E era uma medicina falha. Hoje, não. Claro que depende muito também da paciente vestir a camisa, né? Sim. Hoje a gente consegue, muitas vezes, reverter quadros como esses, por exemplo, e que vão impactar para a vida adulta daquele bebezinho. E se for uma menina, eu vou impactar na vida adulta do neto daquela paciente, né? E a medicina integrativa veio para mim depois de uma dor. Eu passei por um câncer e eu comecei a tentar entender por que eu tive o câncer, né? E não para quê, quando eu falo para quê e por quê, eu não estou falando de religião, né? Que medicina era essa se eu não tinha nada da parte familiar para poder aumentar esse meu risco de câncer? E aí eu fui entender, fui me aprofundar. E hoje eu consigo ver isso com os pacientes, sabe? Os pacientes chegarem para mim falando, doutora, eu tô com uma secreção vaginal que não melhora. E às vezes você vai olhar, é um hábito que ela tem ruim, né? Eu não tô conseguindo engravidar porque ela não tem um padrão de sono adequado, porque ela tem uma relação sexual de forma inadequada, com hábitos inadequados. Então, assim, hoje eu não consigo mais ser a Beth de lá de trás, de jeito maneira, não tem como, sabe? Hoje a Elizabeth Pinheiro, médica funcional integrativa, com visão funcional integrativa, e sou muito, assim, muito feliz por isso, por saber que eu posso transformar pessoas. Isso não tem incrível. volta, né? É maravilhoso, não tem não como. tem volta, eu falo assim, só corre um risco, você não volta nunca mais a ser o mesmo. Exatamente. E é incrível. O que eu observo, assim, de fora, né, que eu não sou da área da saúde, mas eu observo de fora que o profissional integrativo, né, o médico integrativo, ele não fica, como posso dizer, sozinho. Ele tem um exército junto dele de profissionais integrativos também. Então, a qualquer diagnóstico que você tenha numa consulta, numa análise clínica, num exame laboratorial, você consegue olhar para o seu exército e falar assim, vou escalar esse aqui para me apoiar. Exatamente. Em prol sempre do paciente. Então, você que está assistindo em casa, esse podcast integra, saiba que o médico, quando tem essa visão integrativa, quando tem esse olhar integrativo da medicina integrativa, ele não está sozinho. Ele, junto dele, tem um exército de profissionais, de multiprofissionais capacitados, integrativos, com essa linguagem comunicativa, essa linguagem integrativa que vai tornar linear a comunicação dele. Então,
o paciente nunca vai estar sozinho, ou digo, somente com o médico. Não, ele vai estar com o médico e com o exército por trás dele. Agora, psicóloga Aline, conta para o pessoal como essa visão integrativa funciona lá no seu consultório com a psicologia. A gente viu da visão aqui da obstetria e da ginecologia. Agora, conta com o pessoal da visão da psicologia. É interessante, né? Como eu brinquei, né? E é verdade, você não volta mais a ser o mesmo, né? Exatamente. Porque, assim, já são mais de 10 anos, né, de formada. E no começo, a minha primeira formação foi como terapeuta de casal e família. E logo em seguida, a terapia MDR. Então, era uma visão, apesar de ter toda essa visão sistêmica, o meu olhar era muito para o trauma. Eu digo que eu olhava muito pela lente do trauma. Então, o paciente chegava, você olhava para aquela questão trauma, questão emocional, né? E a questão ali sistêmica familiar. Meu olhar era muito limitado, assim. E aí, quando chega em 2022... eu sou convidada por uma amiga querida, né, a Eliana Rolim, para fazer o REM. Sim, que é um curso para médicos de reposição hormonal em mulheres. E o Eliana, você tem certeza? Ela, claro, Aline, nosso público é mais de 80% mulher. E quando eu chego lá, eu conheço toda essa visão integrativa com o doutor André Vinícius, né, com a doutora Juliana Bica, que transforma a tua cabeça. Total. Né? Totalmente, você não é mais o mesmo. E ali eu falei, nossa, isso é sensacional, e eu preciso também desse conhecimento, né, que a medicina, que a nutrição, que outras áreas da saúde podem trazer para mim. E ali pronto, transformou. O paciente chega agora no meu consultório e eu pergunto como é que tá o cocô dele. Mas é isso, tem que ser, né? Exatamente, porque não tem como você separar, né, Beth? Não dá mais para ter essa visão assim seccionada do ser humano. O ser humano é único, né? Só que ele é tão complexo que acaba sendo subdividido, mas a gente não pode deixar isso separado. É isso que não pode. Exatamente. E eu gosto muito do Gabriel de Carvalho quando ele diz, né, que a gente não vai ser mais, né, a endocrinologista, a psicóloga, mas sermos ser-humanologistas. Isso mesmo. E é sensacional, porque muda a visão, muda o conceito, mas sempre em prol do benefício do paciente. Sempre. Esse é o nosso foco, né? Exato. Então acaba aqui. Como a gente diz, né? A visão integrativa, ela sempre existiu desde o começo da medicina, só que aos poucos ela foi se aprimorando, não foi isso? Então, aos poucos ela foi se apurando a linguagem, a visão e automaticamente se reestruturando. E os doutores, os profissionais integrativos se decolam na frente, se tornam referência. Verdade. Porque ao invés de você escolher um profissional, um doutor que não é integrativo e não tem esse exército por trás dele de multiprofissionais integrativos, você fica refém. Então acaba que eu acho, né, que a gente prefere identificar os profissionais integrativos justamente para a gente ter esse apoio multiprofissional de vários doutores e vários profissionais da área integrativa. Realmente acho que tem esse diferencial, não é mesmo? É verdade. Assim, não tem como mais, né, você pensar em atender uma pessoa, em trabalhar sozinho. Não dá. Né? Nem o psicólogo, não tem como. Sim. Né? Então, assim, o paciente chega, né, você já tem toda essa visão onde você olha para esse todo dele, né, toda a questão fisiológica que está acontecendo, né, você olha toda a questão emocional, a questão social, e você precisa encaminhar ele. E na hora de encaminhar não adianta, né? A gente vai encaminhar para quem tem a mesma visão e fala a mesma língua. Óbvio, senão ao invés de ajudar vai atrapalhar. Exato. Né? E aí vai entrar com a medicina tradicional, né, sem ver o todo. É verdade. E aí você trata de forma totalmente seccionada e não é para ser. De novo, a medicina ela evoluiu demais. E aí, por ela ter evoluído demais, as pessoas subespecializaram demais também, né? Quando você pensa no ortopedista que é especialista em mão, tá, mas e o resto? Né? Esse ser humano, atrás daquela mão tem um ser humano. Uhum. Quem é esse cara? Ele trabalha com o quê? Então é a mesma coisa pra gente, né, Aline? É tudo interligado. Não dá pra, não tem mais espaço para isso. E os pacientes, eles estão muito atentos a isso. Hoje em dia o paciente chega já com muita informação, né? Ele vai para o Google, mas não mais aquele Google de antigamente. Uhum. Eu acho que com a pandemia o Instagram veio para poder trazer muita informação de qualidade. Então a gente está aqui exatamente para isso, para poder somar, né? E mostrar para o paciente que ele tem que ser visto como um todo, porque ele é único, e é um ser único, individual, né? Não tem, até se uma paciente eu tenho uma irmã gêmea, ela não é a mesma pessoa, é isso. São corpos diferentes, são cabeças diferentes, sentimentos diferentes, né? Experiências, vivências diferentes. E doutor, eu vejo que o paciente é muito exigente também, né? Ele já vem munido de grandes verdades. E quando esse paciente chega no seu consultório, chega para ser atendido com esses laudos de
Google, laudos médicos, já, assim, como que a doutora atua nessa quebra desse paciente, nessa desmistificação do que ele vem embasado da verdade absoluta? Eu sou amante em explicar, tá? Então, assim, eu tenho no meu computador, sei lá, acho que mais de 60 slides que eu vou abrindo. Quando a Aline falou, eu pergunto como tá o cocô. Às vezes eu pergunto como tá a evacuação, tá normal. Mas para ela o normal sempre foi uma constipação, sempre foi um cocôzinho de bolinha. E aí eu viro a tela assim, e ela fala, é o número 1. Aí eu falo, o ideal seria 3 ou 4. Então quando a paciente chega para mim já com muita informação, eu até gosto, porque aí eu posso mostrar mais ainda o que eu sei. E explicar. Eu sempre falo para a paciente que ela não tem que sair dali só porque a Beth mandou fazer ou a Beth prescreveu. Não, ela tem que entender o para que ela vai ter que fazer aquilo. E se ela não fizer, quais são as consequências. Né? Eu brinco, Pedro, e falo que nenhuma paciente pode sair do consultório depois falando assim, mas eu não fiz porque ela não me explicou. Isso daí não tem como. Né? Eu adoro explicar. E a gente sabe que o Google vai dar informação, vai dar literalmente laudos loucos, né? Exato. Porque você só está ali perguntando uma determinada coisa, ele responde aquilo, mas ele não sabe o do todo. Então, essa visão integrativa, uma coisa que as pessoas falam, com a inteligência artificial, isso vai se perder. Acho muito pouco provável. Até porque a gente precisa do ser humano. O ser humano é para viver em comunidade, né? Então, assim, isso é muito interessante. E eu adoro explicar, adoro. Essa parte da psicoeducação, né, no nosso caso, ela é fundamental. Porque entra naquela parte da medicina, né, integrativa, dessa saúde, eu gosto de chamar assim, né, dessa saúde funcional integrativa, onde o paciente também entende a responsabilidade dele e a parte dele no processo. Ele deixa de ser alguém que chega e, tipo assim, resolve o meu problema. Isso aí. Né? E ele passa a ser alguém ativo nesse processo de saúde, de promoção de saúde. Ele está com você ali. Mas isso só vai acontecer se você tiver esse tempo de psicoeducação, de explicar. Porque se eu só virar para ele e falar assim, você precisa ir numa ginecologista, você está me trazendo sintomas que parece que você já está entrando no climatério. Olha, você também precisa de uma nutricionista. Ele não vai, se eu não explicar o para quê e o porquê, Exato. Né? E quando ele entende toda essa conexão, e que aí a psicóloga integrativa da saúde vai ter, Exatamente. Né? Quando você consegue trazer todo esse conhecimento, ele olha e na mesma hora ele diz, pode me dar o contato, por favor? Porque passa a não ser uma indicação, passa a ser uma, como eu posso dizer, informalmente, uma rede de apoio também, né? Sim. Você está munida de, como eu falei, um exército por trás da psicóloga, por trás da doutora, para trazer essa informação. E o paciente sai desse consultório da psicóloga com essa visão mesmo, que não é somente uma indicação da psicóloga, mas sim uma rede de apoio, um exército ali que está de multiprofissionais que vão atuar junto. Sai, e o que é muito interessante, o principal, sabe, Pedro? Ele sai com a responsabilidade, né, de que ele é quem vai ser a pessoa que é o agente de toda essa transformação. Eu estou ali, eu costumo dizer, eu até brinco que eu sou parteira. Como? Me explica, eu digo que eu sou parteira. Eu falo assim, olha, na verdade, eu sou uma parteira. Eu só vou te ajudar a nascer. É sobre isso. É sobre isso. É isso aí. Quem vai fazer todo o esforço, quem vai nascer, na verdade, é você. Eu só estou ali, fazendo, te auxiliando, dando, né, as possibilidades. Quando perguntam, doutora, você faz parto normal? Eu falo, eu não faço nada. Eu só assisto. Né? Então é exatamente isso. Dando essa assistência exatamente. Para que aconteça. E direcionando para que aquilo aconteça da melhor forma possível. Da forma mais leve possível. É sobre isso. Maravilhoso. Porque dessa forma a gente consegue, né, assistir todo o desenrolar do paciente, para lembrar que o caminho você mostra, ele que precisa percorrer. Exato, e você devolve a autonomia também do paciente, né? Porque assim, o paciente ele perde essa autonomia por causa do trauma, por causa das histórias traumáticas da vida dele. Então ele passa a agir ou não agir, porque é aquele que às vezes não consegue se comprometer, não consegue se responsabilizar, ele sabe, mas não consegue, né? Então ele perde isso por quê? Por causa das crenças limitantes, das situações traumáticas, e ele diz, eu até sei, mas eu não consigo. Então ele não tem essa autonomia. Eu digo que autonomia é poder de escolha. Se você só consegue fazer aquilo, você não tem escolha. Sim. E quando você faz esse trabalho com ele, você consegue trazer, né, toda essa libertação, essa liberdade, né, de todas essas situações traumáticas do passado e das ansiedades do futuro, você devolve para ele o quê? A autonomia. Ele volta a ser dono da vida dele. E falando até da medicina, né, quando você fala de voltar a ter autonomia,
quantas vezes a gente já ouviu falar assim, né? Eu fui ao médico e eu comecei a falar, ele falou, mas o que te trouxe aqui? Ai. Eu não sou, né? Vamos supor, vai no ginecologista, mas doutor, eu tô com uma dor de cabeça. Tem que ir a um neurologista. Gente, às vezes aquela mulher tá com uma dor de cabeça por falta de magnésio. Exato. E aí ela começa a piorar essa dor de cabeça no período pré-menstrual, porque ela tem deficiência de vitaminas e minerais. E assim, o médico não dá essa oportunidade, sabe? A gente entende também que isso demanda tempo, mas é aquela história, a vida é feita de escolhas, né, Aline? E eu acho que hoje em dia o paciente está sabendo escolher o que ele quer, né? E claro, acaba tendo maior responsabilidade, é óbvio, né? Porque a gente não consegue transformar o outro, ele tem que se transformar, muitas vezes com rede de apoio, óbvio, mas quantas vezes a gente já ouviu essas histórias loucas de... Não, mas aqui não é... eu tô com uma dor no braço, tá? Mas é que eu ontem perdi alguém na minha família. Não, mas a dor é no braço. E, cara, a gente é totalmente interligado, né? O quanto é importante a gente poder ouvir. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Né? Tudo bem que eu uso mais, às vezes, a boca. Né? É isso. E assim, acho que você que está em casa assistindo esse podcast, o Pod Integra, deve estar se perguntando, mas eles estão falando tanto dessa visão integrativa da saúde, esse olhar, e como é que funciona, como é que eu faço, como é que eu posso adentrar a essa visão, como é que eu posso ter esse olhar integrativo, esse ouvido integrativo, como é que isso pode acontecer? Aline, conta para o pessoal em casa, vamos discutir aqui o que é a mentoria 360 graus. Bom, gente, a mentoria 360 graus é uma oportunidade, né, para psicólogos passarem a ter essa visão integrativa e 360 graus da saúde. Porque eu costumo dizer assim, Pedro, existem 2 tipos de pessoas. A pessoa que é um chafariz, que ela tem o conhecimento, mas ela só consegue reter com ela mesma. E tem a pessoa que é rio. Ela tem o conhecimento, mas ela tem que multiplicar aquele conhecimento de qualquer jeito e fazer com que ele venha a ir para outros lugares e para outras pessoas. E eu sou essa pessoa que é rio. Eu não sei aprender algo e não multiplicar. Então, logo que eu tive essa visão, né, integrativa, que eu tive todo esse conhecimento, eu falei, eu tenho que multiplicar esse negócio. Eu preciso de pessoas que estejam ao meu lado e que possam também trazer essa mesma visão, para que eu possa até encaminhar como colegas, né? Eu tenho que multiplicar isso entre as psicólogas. E foi assim que nasceu a Mentoria Integrativa 360 Graus. Uma oportunidade para essas psicólogas, né, poderem aprender e incluir na sua prática clínica o conhecimento da medicina, o conhecimento da nutrição, o conhecimento que a educação física pode trazer para a gente, né? Então, todo esse conhecimento integrado na prática da psicóloga clínica. Perfeito, incrível. E acaba que ela entrando para essa mentoria, ela vai aumentar o leque de conhecimento, de network com outros médicos, não é isso? Porque você se munindo da visão 360, do olhar 360, do ouvido 360 integrativo, acaba que você consegue ser apoio também desse exército dos outros profissionais, não é isso? Exatamente, porque você não só... Você aprende e integra todo esse conhecimento, mas você também forma uma rede. Exato. Né? Network exatamente, enorme, porque cada especialista, cada professor que chega ali para dar aula, né, seja nos hot topics, né, nas aulas extras, ou seja, nas aulas, né, que eles vão ter durante o mês, eu consegui reunir, né, mais de 18 especialistas nessa mentoria. Nossa, que incrível. De diversas áreas da saúde para dar aula. Você podia dar uma palhinha pra gente, quais são os profissionais mais ou menos, não só por alta, só para o pessoal em casa. Só para ficarem assim com gostinho, então nós temos, olha, a gente vai ter ginecologista falando, nós vamos ter nutrólogo, endocrinologista, psiquiatra. E olha só, não vai ficar só nisso não, porque já que é uma visão 360 graus, é para revolucionar não só a prática clínica, mas para revolucionar a pessoa também como profissional. E aí, claro, eu não pude deixar de trazer também um contador, um economista, para poder ajudar o psicólogo nessa área, que até os médicos também, né, têm esse déficit na formação, de conseguir fazer o seu gerenciamento do próprio consultório, a parte administrativa e financeira. Então é algo bem completo. Completo, e claro, vai ter aula de personal branding, de marketing, né? Então, assim, é toda essa visão para realmente revolucionar a vida profissional daquela psicóloga. Ela entra
e sai outra completamente diferente. Que digam as da primeira turma aí, né? O exemplo do que elas trouxeram. E quem sempre ganha, que é o principal, né? Que é o nosso objetivo, é o paciente. Sim. O objetivo final é sempre esse, né? É a gente conseguir trazer oferecer para o paciente uma consulta de qualidade, onde realmente ele venha transformar a vida dele, eu transformando a vida de uma pessoa, ela vai transformar a vida da família. Exatamente. E de todos que estão ao redor dela. É sobre isso, Mudar sabe? vidas, É mudar né? vida, transformar gerações. Exato, sempre foi sobre isso. É incrível. Eu vi Lindo. que você falou que vai ter uma doutora ginecologista, né? Ai, bem tem. É? É. Eu acho que eu tenho um palpite quem seria. Seria a doutora Elizabeth? É claro, minha amiga não podia deixar de estar ali Não para podia falar faltar, também. né? Prazer enorme. Doutora Elizabeth, conta pra gente qual o tema da sua aula, dessa mentoria, dessa mentoria 360. Conta assim, só uma palhinha do que vai ser colocado lá, só o pessoal em casa ficar com Só para eles um terem uma gostinho. noçãozinha, né, bem básica. A gente vai falar sobre o pré-natal do século XXI. É literalmente um pré-natal que a gente aprendeu com a doutora Bruna Pitaluga, onde a gente vai conseguir entender que tudo o que acontece durante a gestação não fica na gestação, vai para a vida. E muitas vezes vai para a vida do seu neto, né, se você estiver gravidinha nesse momento ou quiser planejar. Então, ali a gente vai falar muito sobre isso e chamar atenção para a psicóloga a importância da saúde mental, a importância, né, de como vai estar aquela mulher que está querendo engravidar ou que está grávida ou até no pós-parto, né? Um momento tão O quanto isso sensível da impacta. mulher, né? Total, com uma variação hormonal muito grande, com vários medos, né? Onde você sai de papel de filha para papel de mãe. Será que eu vou dar conta? Será Tem que eu essa não mudança, vou? né? Total. Precisa de um apoio Mudança 100%, física, né? Eu falo que já passou aquela época de achar que a mulher, quando engravida, ela não volta a ser mulher, ela continua sendo mulher, só que ela é grávida e daqui a pouco ela é mãe, né? Então, o quanto a gente pode ajudar através dessa visão ali do pré-natal do século XXI. Então, tem muita coisa ali naquela aula que vai ser espetacular. Isso, né? Obrigada, doutora. Aline, conta pra gente como é que esse pessoal em casa consegue adentrar a esse ciclo da mentoria 360 graus. Como é que ele tem que fazer, onde ele tem que ir? Conta pro pessoal pra gente finalizar, alinhar tudo isso direitinho, porque é uma oportunidade incrível, né? E é uma oportunidade única, porque só abre uma turma por ano. É uma turma apenas? Uma turma apenas por ano. Então, é uma oportunidade só. É uma oportunidade só. E as vagas são limitadas, porque a gente quer uma turma que possa ser também personalizada, né? Algo seleto, algo Exato, VIP. é claro, né? Então, assim, são poucas vagas, é uma turma por ano, e eles podem se inscrever, né? Quem está aqui já pode saber que pode se inscrever, sim, através do link, depende de onde você está assistindo. Se tá no YouTube, tá na legenda. Se tá no Instagram, vai estar nos stories, não é isso? É verdade. E se você recebeu esse vídeo, uma pílula desse vídeo no WhatsApp, com certeza a Aline vai mandar também embaixo. A equipe manda, não é isso? Manda. Tem uma equipe preparada, né, para poder ajudar. Então, se você está no YouTube, vai ter lá o QR Code para você virar a câmera e poder se inscrever. Se está no Instagram, você pode achar na legenda. Se você recebeu por algum grupo de WhatsApp, com certeza vai esse link. E eu não abro mão de pessoas que realmente tenham esse compromisso para estar comigo nessa turma de 2024. Eu quero psicólogos que tenham o desejo de transformação na sua vida pessoal e de transformar vidas. É isso que eu não abro mão, né? Eu quero esse tipo de profissional ali do meu lado nessa turma. E se você é esse profissional, então não perde tempo. Clica, procura o link e corre para se inscrever, porque mudar a sua visão, mudar a sua abordagem, não digo mudar a abordagem, mas transformar essa abordagem é sensacional, é algo primordial. E fora que criar network com profissionais doutores, profissionais multiprofissionais, é exemplar, né? É excelente. Então, obrigado, doutora Elizabeth. Obrigada, Aline. Foi um prazer estar mais junto aqui no podcast com você. E é isso, pessoal. Então, aguardem que vão ter mais capítulos desse podcast, mais convidados aqui, não é isso, Aline? É verdade, se preparem, porque nós vamos estar convidando, né, os especialistas para estarem falando com a gente sobre o que eles vão trazer, né, nessa mentoria, na aula deles, que vai trazer essa integração entre a saúde mental e a saúde física. Perfeito. Obrigado, gente. Obrigada, eu.